ao meu canal, eu sou a Sofia e neste vídeo vou-te mostrar como faço pastéis de Belém, também chamados de pastéis de nata. Vais precisar para a massa folhada de 156 g de farinha T55, 156 g de farinha T45, podes substituir por farinha T55, 6 g de sal fino marinho, 156 ml de água, 31 g de manteiga derretida arrefecida, 250 g de manteiga com 82% de matéria gorda e farinha para polvilhar. Para barrar as formas de 50 g de manteiga a temperatura ambiente e para o recheio de 250 ml de água, 500 g de açúcar, 500 ml de leite gordo, 60 g de farinha T55, um pau de canela, uma casca de limão e 120 g de gemas, que dá aproximadamente 7 gemas. Com estas quantidades dá para fazer aproximadamente 24 pastéis. Começar por fazer a massa folhada. Deitar numa travessa a farinha e o sal e misturar. Depois deitar a água aos poucos e misturar. Depois deitar a manteiga derretida e misturar. De seguida deitar na bancada e amassar até a massa ficar homogénea e lisa. Deixar descansar 20 minutos. Depois esticar a massa num retângulo de 30 cm por 15 cm. Embrulhar em filme alimentar e reservar no frigorífico no mínimo 2 horas. De seguida, pouco antes de retirar a massa do frigorífico, trabalhar a manteiga. Para isso, tirar a manteiga do frigorífico, embrulhar em papel alimentar e bater com o rolo da massa para a manteiga ficar maleável. Depois formar um quadrado de manteiga com 15 cm de lado. Para isso, utilizar papel vegetal e formar um envelope quadrado de 15 cm de lado. Depois pôr a manteiga dentro.
E passar o rolo da massa por cima para ficar uniforme por todo o lado. De seguida, verificar a consistência da manteiga. Dependendo da temperatura da peça e do tempo que já saiu do frigorífico, a manteiga pode estar mais mole ou mais firme. Se estiver muito mole, pôr alguns minutos no frigorífico. Se ao contrário estiver muito firme, esperar um pouco antes de retirar a massa do frigorífico. Para saber a consistência ideal da manteiga, é só carregar ligeiramente com os dedos na manteiga. Se ficar uma marca profunda, está muito mole. Se ao contrário, não ficar marca, está muito firme. A manteiga tem que ter a mesma consistência que a massa. Depois, retirar a massa do frigorífico e fazer um envelope com a massa e a manteiga. Para isso, pôr a manteiga no meio da massa e cobrir a manteiga com a massa em toda a volta. E já está o envelope feito. Agora o objetivo é realizar 6 voltas simples com a massa para criar os folhados. Mas não se pode fazer as 6 voltas simples seguidas, senão a massa aquece e a manteiga começa a derreter e a incorporar-se na massa e vira uma massa brioche. O usual é fazer 2 voltas simples, reservar no frigorífico aproximadamente 2 horas, depois fazer outras 2 voltas simples, tornar a reservar no frigorífico outra vez 2 horas aproximadamente, depois fazer as últimas 2 voltas simples e tornar a reservar no frigorífico. No entanto, se estiver calor, pode ser preciso pôr no frigorífico a cada volta, porque a manteiga começa a derreter. Em contrapartida, se estiver muito frio, é necessário na mesma o tempo de repouso a cada 2 voltas, porque senão torna-se difícil de esticar, sendo que a massa começa a ganhar elasticidade e a mingar enquanto se estica. Para realizar uma volta simples, começar por polvilhar farinha debaixo da massa. Depois dar um quarto de volta com a massa para o lado direito. Depois selar as extremidades para a manteiga se manter dentro da massa. Depois esticar a massa no retângulo com 60 cm por 20 cm. Mas começar com delicadeza passando o rolo da massa aos poucos para a manteiga se espalhar por toda a massa. Enquanto se estica e verificando que a massa tenha sempre farinha debaixo dela, para não colar na bancada. É muito importante, senão a massa até pode rasgar. No entanto, se a massa começar a rasgar por cima, é sinal que a massa está muito fria. É só deixar a massa a temperatura ambiente um pouco antes de continuar a esticar. Depois de obter o retângulo, retirar com um pincel o excesso da farinha. Depois, recortar as extremidades da massa para endireitar a massa. Depois, pegar a massa do lado direito e dobrar até 2/3 da massa. Retirar o excesso da farinha. Pegar na massa do lado esquerdo e dobrar por cima da massa. Retirar o excesso da farinha. E está feita a primeira volta simples. Depois, repetir o mesmo processo para cada volta. Polvilhar a farinha debaixo da massa.
dar 1/4 de volta à massa para o lado direito, selar as extremidades para a manteiga se manter dentro da massa, esticar a massa num retângulo com 60 cm por 20 cm, verificar sempre que a massa tenha farinha de baixo para não colar na bancada. Depois de obter o retângulo, retirar com o pincel o excesso da farinha, recortar as extremidades da massa para endireitar a massa, pegar a massa do lado direito e dobrar até 2/3 da massa, retirar o excesso da farinha, pegar na massa do lado esquerdo e dobrar por cima da massa, retirar o excesso da farinha e está feita a segunda volta simples. Embrulhar em filme alimentar e reservar no frigorífico no mínimo 2 horas. Depois retirar do frigorífico e realizar a terceira volta. Se não tiver calor, fazer a quarta volta de seguida. Embrulhar em filme alimentar e reservar no frigorífico no mínimo 2 horas. Depois retirar do frigorífico e realizar a quinta e a sexta volta sempre seguidas, se não tiver calor. Embrulhar em filme alimentar e reservar no frigorífico no mínimo 2 horas. Depois esticar a massa no retângulo de aproximadamente 55 cm por 30 cm. Retirar com o pincel o excesso da farinha. Recortar a massa a toda a volta para se ver os folhados e endireitar a massa. Pincelar água por cima da massa. Apertar o fim da massa para quando fizer o rolo ele se manter. E enrolar a massa de modo a ir retirando o excesso da farinha. O meu rolo faz 3,5 cm de alto por 50 cm de comprido. Depois dividir em dois, embrulhar em filme alimentar e levar ao frigorífico até ficar bem firme.
Enquanto isso, barrar as formas com manteiga e levar ao frigorífico também até ficar bem firme. Depois, retirar do frigorífico um rolo de cada vez e cortar 12 rodelas em cada rolo. Pôr as rodelas dentro das formas. Fazer um buraco no centro da massa sem chegar ao fundo. Depois, molhar os polegares e puxar a massa para cima rodando a forma conforme se vai puxando. Tem que ficar pouca massa no fundo e uma beira mais grossa em cima a passar um pouco da forma para o creme não colar na forma. Ter atenção a não apertar a massa na parte de cima para não amassar os folhados. Depois, molhar novamente os polegares e alisar a massa. Se a manteiga começar a derreter, pôr a forma alguns minutos no frigorífico para voltar a ficar firme e ser mais fácil para espalhar a massa. E repetir o mesmo processo com todas as formas. Depois, reservar no frigorífico enquanto se faz o recheio. Começar por fazer a calda. Pôr dentro de uma panela a água e o açúcar. E levar ao lume até aos 106 graus. Depois, retirar do lume, deitar no recipiente e reservar.
Depois deitar numa panela a farinha e o leite aos poucos. Batendo bem para ficar homogéneo e sem pedaços de farinha. Depois deitar o pau de canela e a casca de limão. Levar ao lume sem parar de mexer até engrossar. Depois retirar do lume e deitar numa travessa. Acrescentar a calda aos poucos e bater para ficar bem homogéneo. De seguida, deixar arrefecer um pouco. Depois deitar as gemas aos poucos e bater até ficar bem homogéneo. Por fim, filtrar o creme para remover o pó de canela, a casca de limão e os pedaços de farinha que existirem. Pôr o recheio dentro de um recipiente com bico para ser mais fácil a rechear os pastéis. Retirar as formas do frigorífico e rechear até 3/4. Levar ao forno pré-aquecido nos 250 graus a meio do forno durante 25 minutos. Quando sai do forno está a borbulhar e bem inchadinho, é normal. Deixar arrefecer um pouco e o creme vai baixar. Depois desenformar e está pronto a saborear. Mornas ou frias, simples ou com canela, são uma delícia. Se quiseres, podes congelar. O ideal é congelar antes de levar ao forno quando as formas tiverem a massa e o recheio. Para isso, pôr dentro do recipiente hermético e levar ao congelador. Depois, para saborear, é só levar ao forno congeladas a 250 graus durante aproximadamente 30 minutos. E espero que tenham gostado. Se for o caso, ponha um gosto. Se ainda não está subscrito, subscreve, é grátis e ative o sininho para não perder os meus próximos vídeos. Deixa um comentário a dizer-me qual é a receita que gostavas de ver aqui no meu canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Daqui a lá, enquanto ando nas redes sociais, passa tempo Sofia.